Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez eu quero falar sobre um tema muito importante, né? Deixa eu ver aqui o tema, estou perdido. Alguém? O tema de hoje aqui, deixa eu ver aqui. O tema de hoje é quando o homem desafia a Deus, né? Você já viu isso? Ou quando a arrogância desafia a Deus? A gente observa que as pessoas, o que é desafiar a Deus, né? Muitas pessoas acham que não tem quem desafia a Deus assim diretamente, mas quando as pessoas estão abusando, né? Abusando do povo de Deus, né? Explorando muitas vezes, não é? Ameaçando, sabe? Isso tudo é zombar de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que quem nos persegue, né, é como se estivesse mexendo nas meninas dos olhos de Deus. Tem coisa que Deus permite durante muitos anos até, mas quando chega o limite, Deus toma uma providência, pessoal, entende? Então, tem pessoas que são prepotentes, arrogantes, pessoas que são presunçosas, sabe? Pessoas que maquinam o mal contra o povo de Deus. Isso a gente vê na Bíblia, né? Na Bíblia toda praticamente, né? Você vê aquela questão de Mardoqueu, né? Que foi perseguido e que Amã desejava que ele morresse, tudo aquela coisa toda. Aí vem aquele ditado popular que o feitiço virou contra o feiticeiro. O mal que ele desejou para o servo de Deus voltou-se contra ele. Nós vamos ver aqui um personagem na Bíblia que ele desejou o mal do rei, do povo de Deus, né? Perseguiu, né? Hoje nós temos uma perseguição diferente, não é através da espada, da lança, coisa assim desse tipo, né? É aquela perseguição ideológica. A gente vê muito isso no Brasil e no mundo, né? Aquela perseguição que por trás tem uma ideologia, um projeto, né? De estabelecer, né? Um mal na nação, sabe? A desordem, o caos e mexer com toda a estrutura, né? Da sociedade, sabe? Então, esse é o projeto do maligno, sabe? No entanto, o projeto dele permanece até um tempo. Depois ele se desestrutura, ele desaparece com o projeto e tudo, e o povo de Deus é quem sai contando vitória acima de tudo e todas as coisas. Tá certo, pessoal? Então, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quero pedir para você assinar o canal e também ativar as notificações. Assine o canal. Parece que tem aqui nesse canal uma cabeça de jumento, a expressão do matuto nordestino, sabe? Porque esse canal não cresce. É um canal que parece ter uma cabeça de jumento, mas em nome de Jesus, essa cabeça de jumento vai sair desse canal, porque você vai assinar o canal. Vamos para a palavra. A palavra está em 2 Crônicas, capítulo 5 e o capítulo 32, versículo 20 e 21. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria. E envergonhados voltou à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Veja bem o que aconteceu com esse homem arrogante, né, que achava que era o Todo-Poderoso. Sabe, pessoal? Ele não foi bem sucedido não, viu? A princípio a gente às vezes até pensa assim, fulano tá, como se diz, bombando, fazendo, pintando e bordando, nada acontece, sabe? Muitas vezes parece isso, mas na verdade Deus está assentado no seu trono e as coisas vão acontecer no tempo, sabe? Quando o inimigo pensa que vai justamente vencer, é ali que vai estar a sua derrota, o seu fracasso. Tá certo, pessoal? Deixa eu aumentar o zoom aqui, para a gente comentar aqui uns tópicos aqui. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Eu só consigo com óculos.
a arrogância de Senaqueribe, o rei da Síria, ele se exalta acima de Deus. Quando ele estava tendo vitória, né, nas suas guerras, ele achava que, sabe, ia ganhar aquela batalha, que iria tomar posse daquele território, daquela cidade, do povo de Deus. E o projeto dele, claro, como expansionista na época, era fazer o povo de Deus de escravo. Não se engane, não. Era escravizar o povo de Deus. Por isso ele zombava, né? Ele zombava de Deus, ele zombava do Deus do povo de Deus, sabe? E ele foi acreditando que, sabe? Entende? Não tem gente que é assim, que vai acreditando que vai dar certo. O projeto maquiavélico dele contra o povo de Deus. Mas ele, lá na frente tem uma curva. E é aí que ele vai quebrar a cara, vai dar tudo errado pro lado dele. Entendeu agora? Então, a ameaça contra o povo de Deus, sabe? Tem pessoas que nos ameaçam, nos desrespeitam, nos humilham, sabe? E nos tem como um povinho, mas não sabe ele que nós somos uma força, entende? Que nós estamos dentro de um projeto de Deus, e os projetos de Deus não podem jamais ser abortados. Levanta-se Faraó, não é assim? Levanta-se o rei tal, levanta-se o presidente tal, levanta-se o ministro tal, que acha que é o poderoso, né? Sabe? Mas vai cair tudinho. A história mostra isso. Que aqueles que se levantaram, caíram, né? E o que acontece? Se levantam contra, claro, né? Que aqueles que estiverem do lado, porque tem gente que está do nosso lado que nunca foi nem numa igreja, mas está ali torcendo para que dê certo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, em segundo lugar, em terceiro lugar, a confiança e humilhação de Ezequias. Eu acredito assim, nós como povo de Deus, como igreja, sabe? Muitas vezes a gente só se mobiliza quando chega aquele tempo, né? De mudança. Vamos mudar os líderes, vamos mudar os mandatários do país. Aí a igreja se mobiliza. Do meu ponto de vista, a igreja tem que estar se mobilizando todo dia, sabe? Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes do mal. Porque assim como Deus levanta os seus, o diabo também levanta os dele. E essa é a guerra, entende? Então, quando Ezequias ele viu que a batalha era grande, o que foi que ele fez, pessoal? Ele se humilhou juntamente com o profeta Isaías. Eles oraram, clamaram, jejuaram, buscaram a Deus, se humilharam. E veio a resposta de Deus. O inimigo, ele não se intimida não, viu? Ele acha que é o poderoso. Ele acha que tá com a bola toda. Ele se acha a Coca-Cola do deserto. O inimigo é assim, sabe? Ele se levanta achando que vai ter vitória contra o povo de Deus, mas, entende? O que acontece em terceiro lugar? A derrota do arrogante pelo poder de Deus. Ele veio contra o povo de Deus, mesmo diante de aviso que Deus era grande, e Deus era o Deus que livrava, era o Deus todo-poderoso, era o Deus que fazia, que tinha feito grandes coisas em prol do seu povo, né? Mas ele achava que podia vencer o povo de Deus. E se levantou com 185 mil soldados na época, era muita gente, pessoal. Mais capitães, homens de guerra, mais, sabe, líderes, chefes, sabe, para derrotar o povo de Deus. Era algo assim que, humanamente falando, Israel ia perder na guerra, humanamente falando. Por isso que houve uma intervenção, aqui ó, houve a intervenção do anjo do Senhor. Ali ó, tá ali escrito ó, veja bem, presta atenção Brasil, presta atenção, olha lá ó, tá vendo? Entende?
Então o Senhor enviou um anjo, sabe? Porque o povo não podia vencer aquela guerra. O número era grande, era muito grande, sabe? Por isso Deus enviou um anjo, sabe? Um anjo poderosíssimo que lutou contra 185 mil soldados. Não precisou muita coisa não, só um anjo poderoso do Senhor lutou contra os inimigos dele. E o inimigo que se achava, ele perdeu a batalha, o exército foi destruído. E ele, como diz o povo, né? Pé na bunda, saiu fugido. Aí chegou lá no seu país, ele entrou no templo do deus Dagon, se não me engano, e foi orar ao Deus dele, rezar, sei lá, pedir, não sei o que, aquela coisa toda, entendeu? Aí chegaram seus filhos e o apunhalaram, tiraram a vida o filho tirou a vida do próprio pai, sabe? Porque ele, né, acredito eu que os filhos diziam: pai, não entre nessa não, papai. Não tem gente que diz assim, e é uma verdade: ó, não mexa com os crentes não, viu? Tem gente que nem crente que nunca foi nem numa igreja, mas diz assim: olha, não mexa com ele não. Porque até muitas vezes o diabo ele é tão derrotado, tão fracassado, que eu me lembro de uma história que foram desenterrar uma pessoa para fazer os trabalhos deles lá, e quando eles abriram o caixão, era um crente que estava dentro lá. Aí o diabo disse assim: esse daí não, o líder lá, esse daí não mexa nele não, porque esse daí pertence, entendeu agora? Então muitas vezes é isso, sabe? Talvez você tenha sido afrontado, mas eu quero dizer, a vitória é sua no nome de Jesus. Beijo no coração e a gente se vê.